Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Estamos juntos para mais um capítulo da Bíblia. Você sabe que um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar, são os objetivos do nosso grupo Propósito. Grupo este que começou ano passado, 1º de janeiro de 2024, e já estamos aí no Salmo de número 16. Um salmo belíssimo, uma oração que só pode ser feita por quem realmente veio a crer por obra do Espírito Santo. Somente quem experimentou verdadeiramente um relacionamento com Deus pode declarar o que está nesse salmo. Você vai ver. Queria pedir a você um grande favor para que você nos ajude a levar essa missão. Nosso grupo, ele está chegando a vários lugares. Temos pessoas do nosso grupo de diversos países, diversos estados, várias cidades. Somos quase 1.000 pessoas. Nosso grupo tem 879 pessoas, se eu não me engano. Estamos pertinho aí de 1.000 e eu gostaria de convidar você para nos ajudar a alcançar esse objetivo. Lembrando, meu irmão, que toda vez que você compartilha este link, você está levando o evangelho a muitas pessoas. Nós temos esse compromisso aqui de estar todos os dias ensinando e falando sobre um capítulo da Bíblia por dia, não importa o quão difícil ele seja. Também quero convidar você, lá na descrição você vai ver que tem os títulos assim, semana 1, semana 2, a descrição fica logo debaixo da fotinha aí do WhatsApp, descrição, clica lá, semana 1, semana 2, é um material maravilhoso para o discipulado, onde nós temos aí falado sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. Um material bem ilustrado, didático, no formato de site para celular, dá uma olhadinha lá, utilize esse material e vamos anunciar Jesus para muitas pessoas. Vamos lá, meu irmão. O Salmo 16, como eu falei, é uma das declarações mais belas tão somente, aquele que veio a crer por obra do Espírito Santo pode fazer. Olha só o que o salmista diz. Ele diz assim, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Essa expressão, irmãos, ela é belíssima. Quantas vezes nos momentos de angústia nós nos desesperamos e esquecemos que o nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação é o Senhor. Então, nos momentos difíceis, em todo tempo, o melhor lugar para estarmos é na presença de Deus, é corrermos para o Senhor. Porque no Senhor nós temos refúgio, estamos protegidos, estamos guardados por aquele que não dorme. E Davi diz isso. Eu digo, imagina Davi tenta visualizar essa imagem em sua mente, tente imaginar Davi correndo para o Senhor, se refugiando no Senhor e estando ali envolvido, protegido pelo Senhor, por sua graça, por sua bondade, pelo seu amor. Ele faz essa declaração e ele diz, digo, Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Muitas vezes, meu querido irmão, uma pessoa se refugiava para proteger a sua vida e para guardar aquilo que possuía, construir altas muralhas, cidades, refúgios com a finalidade de se proteger. Olha que interessante, Davi corre para o Senhor e ele tem uma experiência. Estando no Senhor, ele diz, tu és o meu Senhor. Se eu tenho o Senhor, eu sou servo. Se eu sou servo, eu não tenho nada. Se eu não tenho nada, tudo que eu tenho é de Deus. Então por que eu estou me refugiando? Olha a declaração de Davi. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Irmãos, isso é muito profundo. Quando nós nos refugiamos em Deus, não é para a gente não perder o emprego, não é para a gente não perder as bênçãos materiais. Isso tudo são bênçãos que o Senhor nos dá, nos concede. Mas você tem que lembrar sempre que coisas são coisas. Coisas vêm, coisas vão, coisas acabam, coisas ficam por aqui. Mas a presença de Deus, irmãos, é o nosso maior tesouro. Davi corre para o Senhor e diz, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti. Eu me refugio no Senhor para não perder a sua presença. Meu irmão, não há nada mais precioso para o crente do que a presença de Deus. Porque na presença de Deus, esse salmo vai dizer, há plenitude de alegria. Não importa as circunstâncias, não, como a gente cantava. Quando Deus está presente, irmãos, nós estamos diante do nosso maior tesouro. E Davi ainda declara, quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, os notáveis, nos quais tem todo o meu prazer. Meu querido irmão, às vezes a gente pensa só no aspecto de que o cristão é aquele que, como o salmo passado disse, né, que tem por desprezível o réprobo, ou seja, aquele que reprova as obras da carne. Mas a Bíblia está nos dizendo que o justo, ele tem prazer na vida de outro justo. E eu vou dizer para você, meu irmão, meu coração se alegra. Eu vibro, eu sou reanimado quando encontro pessoas que também estão no mesmo propósito que eu, espalhados aí por todos os lugares. Nós temos essa turma aqui do SDC, que são meus amigos, gente boa de Deus, gente crente, gente que está levando o evangelho, onde você não imagina, vivendo de uma maneira que envergonha muito cristão. Você que é de Guarapari, região, vá lá conhecer essa obra. Hoje eu tive a oportunidade de passar uma parte do dia com irmãos novos em Cristo, que estão me ajudando aí no tratamento da Lorena. Quanto carinho, gente me abraçando, gente indo comigo ao médico, abrindo mão do seu trabalho, do seu serviço. Pastores que eu não conheço indo lá orar por ela. Que bênção, irmãos, que alegria. Eu admiro, como Davi disse aqui, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tem todo o meu prazer. Honre pessoas que honram ao Senhor com suas vidas. Não deixe isso para depois, meu irmão. Não pense que a sua missão é só ter por desprezível réprobo. Não, meu querido irmão. Você tem que se alegrar também e tem que valorizar aqueles que estão vivendo por fé e buscando agradar a Deus.
Você encontrar gente que está junto com você no propósito, dê a mão para ela, ofereça o ombro, abrace, construa juntos, porque na soma do corpo de Cristo, nós iremos fazer o nome de Jesus conhecido. Davi diz assim: olha, o Senhor é tudo que eu tenho, e muitas serão as penas dos que trocam o Senhor, que saem desse refúgio, por outros deuses, ou seja, quem troca de proteção. Tem gente que sai da presença do Senhor para se refugiar no dinheiro, para se refugiar na sua própria inteligência, na sua própria força, na sua estética, em coisas, em outro ser humano. Preste atenção, em filosofias. E Davi está dizendo: muitas serão as penas do que trocam o Senhor por outros deuses. Sabe por quê, meu querido irmão? Quando vier o lobo, vai ser igual na história dos 3 porquinhos. Todas as casas vão cair, todos os refúgios vão desabar diante do nosso inimigo. Sabe o que não desaba? Aquela casa que é feita na rocha que é Cristo. Ou seja, o que não desaba, meu irmão, é a presença de Deus. Aliás, é a única maneira de vencermos o nosso inimigo e tentador. É nos submetermos a Deus, como Cristo fez. Nós devemos nos submeter a Deus, resistir ao diabo, buscando a presença de Deus. E o nosso inimigo vai fugir de nós. Agora, quem troca o Deus verdadeiro por outros deuses, a tendência é que fracasse. E Davi ele faz um voto, ele diz: não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, por mais tentador que seja, eu não vou sacrificar aquilo que eu tenho de mais precioso, que é o Senhor como refúgio, por aquilo que os ídolos oferecem. E ele diz assim: o Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice. Presta atenção. Ele está dizendo: o Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice. Ele está dizendo: Senhor, tudo que eu preciso é o Senhor. O Senhor é a minha porção, é a minha herança, é o que eu mais preciso, é aquilo que vai sustentar a minha vida, é aquilo que vai cuidar da minha família. O Senhor é o meu cálice. Cálice era um objeto de honra, era um objeto que os nobres utilizavam, e ele está dizendo: o Senhor, Deus, é o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor é a minha porção, o Senhor é o meu cálice, e o Senhor é o arrimo é a contenção da minha sorte. Ele está dizendo: é o Senhor, ó Deus, na tua presença. Eu tenho herança, eu tenho honra, e é no Senhor também que eu tenho mantida todas as bênçãos espirituais, porque o Senhor é um arrimo, a contenção da minha sorte. Ou seja, se alguém está em Deus, meu irmão, pode estar passando pelo que for, tem uma sensação que é o homem mais, entenda bem o que eu quero dizer, sortudo do mundo. Eu sou uma pessoa que experimento isso, irmãos. Eu não estou falando aqui nenhuma maneira buscando me engrandecer, porque eu sou pecador. Eu vou dizer para você, eu e Paulo disputamos ferrenhamente, porque Paulo disse que ele é o maior dos pecadores, eu acho que sou eu. Mas eu vou dizer para você, eu sou o homem mais rico do universo. Sabe por quê? Porque eu tenho a presença de Deus, eu sinto a presença de Deus. Jesus é meu melhor amigo. Desde a minha conversão, eu não consigo ficar longe de Jesus, eu não paro de pensar em Jesus. Eu sinto a presença dele. E ele é o arrimo da minha sorte. Nem sempre, irmãos, a gente está passando por circunstâncias fáceis. Mas a presença de Jesus traz tanta paz para nós, traz tanto conforto, traz tanto consolo, traz tanta alegria, que nós nos sentimos assim inundados. Não dá para descrever, meu irmão, só você experimentando. Se você não conhece, abra o seu coração para Cristo. A Bíblia ainda diz, Davi diz assim: caem-me as divisas em lugares amenos. Sabe o que significa isso? Ele está dizendo: Senhor, o Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice, é a contenção da minha sorte, e caem-me as divisas em lugares amenos. Não tem nada pior, meu irmão, do que você fazer divisa com alguém que é belicoso, você tem uma divisa de intriga, de briga. Você sabe o quanto isso estressa, o quanto isso te faz mal. Ele está dizendo: caem minhas divisas em lugares amenos, ou seja, em lugares de paz. A minha herança é tão grande, o Senhor é tão grande, que as minhas divisas estão longe do local de disputa. Sabe o que é isso, meu irmão? Geralmente disputa ela acontece quando nós estamos ali num local que todo mundo quer. Um local talvez limitado, um espaço de terra limitado. Cada um procurando o seu interesse. Agora Deus, meu querido irmão, Deus, ele é a porção da nossa herança, mas você não pensa num potezinho assim, não, num lote pequeno, em um pedaço de terra. Pense em Deus como a sua herança inesgotável. Caem as suas divisas em lugares amenos. É muito lindo a minha herança, ele diz, é muito linda a minha herança. Meu irmão, você já parou para pensar nisso? Só para a gente caminhar aqui para a conclusão? Preste atenção. O que é ter o Senhor como herança? Isso que significa, meu irmão, que o que você tem não será tirado. Jamais. Jamais. Essa bênção que foi dada por Cristo Jesus, ela não retroage. Deus nos dá. Jesus diz: aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. E ele ainda continua dizendo: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Davi está dizendo: Senhor, eu estou no Senhor, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha porção. Quem troca o Senhor por outros deuses é louco. A casa vai cair. O Senhor é meu cálice, o Senhor é o arrimo da minha sorte. E ele vai dizer: o Senhor é aquele que habita comigo. O Senhor eu tenho sempre na minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. A gente fala muito de buscar a presença de Deus. Você tem que lembrar, meu irmão, que Deus é onipresente. O buscar a presença de Deus é simplesmente você tomar uma decisão na sua vida de procurar perceber Deus presente na sua vida. Enquanto eu gravo esse vídeo aqui, eu tenho certeza que Jesus está comigo aqui nesse escritório.
Você tem que ter essa percepção da presença de Deus. Davi tinha, e ele diz, estando ele à minha direita, não serei abalado. Ele está dizendo, se Deus estiver comigo, se eu estiver sendo guiado por este em quem eu confio, para o Senhor, posição dele, à nossa direita, é o meu braço direito, eu não serei abalado. E ele continua dizendo, alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Ele está dizendo, a sua presença me traz alegria ao ponto do meu espírito, meu espírito exultar. E olha o que Davi vai revelar, irmãos. Que palavra. Davi não sabia muito sobre a ressurreição, mas olha o que ele diz. Ele diz assim, até o meu corpo repousará seguro. Ele diz, ainda que eu morra, Senhor, ainda que eu morra, a morte não será um empecilho para a minha alegria. Pois o Senhor não vai deixar a minha alma na morte e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Em outra versão, NVI diz, não permitirá que o corpo fique permanentemente em decomposição. Esse é o sentido. Porque o Senhor me fará ver o caminho da vida e na tua presença há plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente. Então, sabe, meu irmão, Davi declara algo que só aquele que experimenta essa transformação pelo Espírito pode declarar. Ele está dizendo que a maior de todas as bênçãos que ele tem é se refugiar no Senhor. É estar na presença de Deus e percebê-lo de tal maneira que a gente entende que Ele é suficiente, que as coisas são só coisas, mas que Ele é o grande eu sou. Nós o temos. Ele é a nossa porção, é o nosso cálice. Loucos são os que trocam Deus por outros deuses, por outros refúgios. O nosso coração exulta, a nossa alegria exulta. Na presença dele, há plenitude de alegria. É o que ele diz aqui, Davi. Há plenitude de alegria e o Senhor está na nossa direita, não seremos abalados. E por fim, o Senhor está conosco, Ele nos aconselha, até mesmo durante a noite. Quantas vezes durante a noite o Senhor me acorda, eu pego a Bíblia para ler, o Senhor me instrui, fala comigo através de canções, através dos meus irmãos, da comunhão. Meu querido irmão, é maravilhoso. E Davi diz, não acaba aqui não. Isso se estende. O Senhor vai nos ressuscitar. A morte não é o fim para o que crê. Porque na presença dele há plenitude de alegria e na sua destra, a sua destra delícias perpetuamente. Isso significa, meu irmão, que um dia, ainda que a gente experimente aqui choro, dor, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E aquele dia será dia para sempre. Nunca mais haverá noite. Nunca mais haverá tristeza. Nós estaremos deliciosamente para sempre com o Senhor. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã estamos juntos para mais um salmo e aprender mais do Senhor. Um grande beijo e até lá.